Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos agora estudar o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Pernambuco. Deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona o estudo dos estatutos, né, de servidores. Primeiramente, os estatutos eles foram escritos, né, publicados, entraram em vigência há muito tempo. Por exemplo, tem estatuto dos anos 70. Então, isso o que é muito comum. Até a própria situação já está totalmente desatualizada. E o legislador ele não buscou ali fazer as alterações. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte: a banca sempre vai dizer, de acordo com o estatuto. Então, você tem que responder de acordo com o estatuto, mesmo que aquele instituto já esteja desatualizado. Entendeu? Mas é muito comum essas questões que as bancas trazem de maneira desatualizada, elas caberem recurso. E vai ser isso que a gente vai fazer caso a banca traga algo que esteja desatualizado, né? Mas eu quero deixar bem claro, assinale a alternativa da forma que está no estatuto. Depois a gente vê se a gente entra com recurso ou não. Beleza? A gente fica aguardando o gabarito. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a depender da banca, a banca vai fazer o seguinte, vai selecionar ali um trecho, um artigo, um inciso, uma linha do estatuto, jogar na prova e mudar uma palavra por outra. Pronto. Isso aí é uma coisa muito comum, onde são 99% das bancas. Já a banca CESP, eu quero chamar esse alerta. Ela não vai cobrar diretamente na forma que está no estatuto. Raramente ela faz isso. Mas normalmente ela faz o quê? Ela quer saber se você entendeu aquele instituto. Então ela vai trazer uma historinha e você tem que chegar à conclusão daquela história. É muito comum a banca CESP, para a banca CESP isso. As outras bancas não. As outras bancas é mais copiar, colar. Né? É o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. E muda ali uma palavra. Como é que vai ser minha didática? Minha didática vai ser explicar cada instituto e ler a letra da lei. E mostrar para você o que a banca pode trocar. Qual palavra que ela pode trocar. Tá combinado assim? Vamos lá? Então, pau na máquina. Estatuto do Servidor Público Civil de Pernambuco. Tá aí. Primeiro eu vou ter que mostrar para você a quem cabe esse estatuto. Quem é que fica subordinado a esse estatuto? Olha lá. A presente lei
institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. No caso, Pernambuco. Cuidado aqui para a banca não jogar militares. Cuidado aqui para a banca não jogar militares. É muito comum a banca... O estatuto vai julgar... ampara, cria dos civis e dos militares. Joga ali os militares. Então, muito cuidado para a banca não cair na pegadinha da banca. Já avançando aqui, eu tenho no artigo 3º que fala sobre as formas de provimento, né? Forma de provimento, tanto ele pode ser efetivo, que é aquele feito por concurso público, ou pode ser de provimento de comissão, que é aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração. Aí, os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes, que podem se agrupar em série de classes ou de forma de classe única. Vamos lá, posso chegar aqui e ser policial civil 1, nível 1, policial civil nível 2, policial civil nível 3, ali eu tenho as classes. Tá? Já os cargos de provimento em comissão, que são os cargos tão conhecidos cargos comissionados, é para os cargos de direção e chefia em repartição pública e também de assessoramento, chefe de gabinete e também outros cargos cujo provimento em virtude de lei dependa de confiança pessoal. Por exemplo, secretário. O cargo de secretário é um cargo comissionado no Estado de Pernambuco. Eu só posso colocar uma pessoa que seja de confiança pessoal. Cuidado que eu tenho aqui uma definição no Estatuto de cargo de natureza técnica. Ele fala, o cargo de natureza técnica ou científica, que é aquele, eu acho que você já deve ter ouvido isso, fazendo aquele paralelo lá na Constituição Federal, aqueles cargos que podem ser acumulados, né? Dois cargos de professor, um cargo de professor, um técnico ou científico. Aí aqui, o Estatuto ele vai definir o que é um cargo técnico ou científico. Olha só. Aí ele fala, tem que ser concomitantemente. Cuidado para a banca não trocar essa palavra por alternativamente. Certo? Cuidado. Estou marcando aqui estou botando um X em cima para você lembrar disso. Certo? O que é que eu preciso, né, de maneira cumulativa? A habilitação profissional no curso legalmente classificado e regulamentado como nível médio ou superior. Então, vamos lá. Nível médio, natureza técnica. Nível superior, vai ser natureza científica. Então, eu vou ter que ter ou o curso técnico ou o curso científico. E, somando, olha só, uma soma, a aplicação indispensável e predominantemente dos conhecimentos especializados em alguma área do saber, no desempenho de suas atribuições. Eu vou ser técnico judiciário. Técnico judiciário. Então, eu vou precisar de uma formação, de um conhecimento especializado em uma determinada área do saber, que é qual? O direito. O direito. Perfeito? Vamos lá. E ele fala aqui, ele vai destrinchar mais ainda, ó. O que é que eu considero como nível superior? Ele tem que ser diploma, portador de diploma universitário. E nível médio, possui habilitação específica no curso técnico profissionalizante. Técnico em radiologia. Eu vou ter ali uma área de confiança. Perdão, uma área do saber. Eu tenho uma área técnica, radiologia. Né? Beleza? Tranquilinho. Cuidado que já foi alterado. Pronto, aí nesse caso, teve uma alteração recente em 2019. Quando eu falo recente, é porque foi de certa forma recente, né? Em comparação ao Estatuto. Ele fala assim, ó, para fins do disposto do inciso 2, presume-se indispensável a aplicação dos conhecimentos técnicos, que são os cargos técnicos, especializados nos casos em que, para o ingresso no cargo público ou desempenho das respectivas atribuições, haja exigência legal de prévia aprovação em curso de formação. Então, veja que, para os cargos técnicos, também vai ter que ter ali um curso de formação. Quem será? Policial civil. Policial civil tem um curso de formação? Tem, por isso que é considerado um cargo técnico. Isso está lá no Estatuto da Polícia Civil. Beleza? Vamos lá. Aqui ele vai completar. Para o fim do disposto do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 4º, será sempre exigida a correlação
das atribuições do cargo e dos conhecimentos específicos. Então, o cargo e os conhecimentos específicos. Eu tenho que ter essa relação. Letra, vamos dizer assim, sem sentido, porque não tinha necessidade do Estatuto falar sobre isso, né? Mas, enfim, vamos lá. Lembrando que eu tenho as funções gratificadas, né? Tem lá as tão sonhadas funções gratificadas. Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Você é policial civil e dentro da delegacia tem uma função lá de chefe de cartório, dentro da delegacia. Então, você vai ocupar aquela função. Você ocupa aquela função. Beleza? Então, você vai ganhar ali um troquinho a mais. Então, ele fala, ó, além dos cargos de provimento efetivo e em comissão, haverá funções gratificadas que atenderão os encargos de chefia, assessoramento, olha aqui, ó, chefe de cartório, secretariado, chefe de cartório, e de apoio, cometidos, né, atribuídos transitoriamente a servidores ativos. Porque eu posso ser hoje e não ser amanhã, por isso que é transitório. A lei fixará o valor da retribuição, o cacau, a melhor parte, né? Melhor parte, o valor da retribuição das funções gratificadas dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas, e o quantitativo dessas mesmas vagas será estabelecido por decreto dentro dos limites trazidos pela lei. Bem tranquilo, bem de boa. Somente poderá ocorrer o desvio de função no interesse do serviço, com estrita observância do disposto em regulamento. Seria esse desvio de função? Desvio de função seria assim: eu sou policial civil e estou ali dentro da corporação, estou exercendo outra função. Isso aí, agora, para que ele está exercendo isso? Ah, não, é porque realmente está faltando pessoal e isso aqui, e ele precisa estar lá para não prejudicar o bom andamento do serviço. Então, foi um desvio de função. Agora, veja, legalmente, desvio de função é prática que tem que ser evitada na administração pública. Porque o que acontece muito? O servidor está trabalhando por dois. Eu já fui desviado da minha função. Então, no final, estava trabalhando por dois e recebendo como um. Isso é muito comum dentro da administração pública. Então, tem que ser evitado. Inclusive, tem decisões judiciais nesse sentido. Mas você vai ter que marcar de acordo com o estatuto. E veja que, nesse caso aqui, pode acontecer desvio de função. Agora, só em prol do interesse público. E tem um regulamento que vai especificar em quais hipóteses eu posso praticar o desvio de função. Então, muita atenção nisso. Olha o que diz o parágrafo único da lei. Olha só. O desvio de função não acarretará aumento de quê? Estipêndio. Olha só, tá vendo? Tá vendo aí? Então, você termina trabalhando por dois e ganhando como um. Então, para você ver, a própria lei já amarrou aí. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ser desviado da função, tem ali uma certa autorização e você não vai gerar nenhum aumento de despesa com relação a isso. Lembrando que o artigo 9º, ele traz assim, ó, é vedada a prestação de serviço gratuito. E veja, isso é a regra, porque nada impede que você trabalhe também como um fiscal nas eleições, como um mesário, seria ali como presidente de mesa, ou também até mesmo jurado, que são serviços gratuitos, mas são serviços previstos na lei. O que a gente fala assim, eu não posso chegar lá na delegacia e ficar trabalhando lá sem... Não precisa me pagar não, só quero ficar aqui. Não existe isso não. Beleza? Vamos aqui de uma maneira... Aqui a parte mais cobrada nos concursos públicos. Aqui cai bastante, que são as formas de provimento. As formas de provimento é a forma pelo qual você vai prover um cargo público. E eu vou mostrar para você, só aqui de uma maneira super rápida, para você entender que você não precisa decorar essas formas de provimento. Você precisa entender o que seria cada uma delas. E eu vou jogar aqui uma palavra-chave ou uma frasezinha pequenininha para você guardar e na hora da prova você vai ter que buscar essa palavra e vai fazer. Porque normalmente esse tipo de questão, ela vai fazer assim. Primeiro, são formas de provimento, exceto. Faz isso. Certo? Aí, outro tipo de questão muito comum. A banca pegar, contar lá a situação e perguntar que forma de provimento é aquela.
E na situação, você vai ter que procurar esse, como é que eu posso dizer? Esse instituto, esse termo, beleza? Olha lá, deixa eu mostrar aqui. Então, eu tenho aqui a forma de nomeação, né? Perdão, as formas de provimento. Primeira pegadinha. Vou colocar aqui, ó, pegadinha. A posse não é forma de provimento. Não é forma de provimento. Não é forma de provimento. A banca sempre vai dizer, né, que a posse é uma forma de provimento. Não é, certo? A posse é forma, guarda isso, de investidura em cargo público. Em cargo público. É por isso que eu vou ter a nomeação, depois eu tenho a posse. Ou seja, eu fui nomeado, no momento da nomeação, eu não sou servidor público. Eu só serei servidor público após a posse. Aí depois eu entro em exercício. É o caminho tão sonhado. Nomeação, posse e exercício. Aqui eu chamo caminho dos sonhos do concurseiro. Certo? Então, nomeação vai ser o ato de provimento, né? Você foi nomeado no Diário Oficial. Promoção é quando você, o nome já diz, você é promovido dentro da estrutura da sua carreira. Aí vem agora essas daqui, ó. Reintegração. Professor, o que seria reintegração? Guarda isso. É quando o servidor é demitido. Pronto, essa é a palavra-chave. Falou em demissão, falou em demitido, o retorno desse servidor que foi demitido é chamado de reintegração. Seria assim: eu pratiquei uma falta funcional, foi aberto um processo administrativo e eu fui demitido do serviço público. Por meio administrativo ou judicial, eu consegui reverter essa situação e a Justiça determinou que a administração de Pernambuco me reinserisse dentro da administração pública. Então, esse meu retorno para a administração pública, porque anteriormente eu fui demitido, é chamado de reintegração. Ele foi reintegrado ao serviço público. Então, guarda isso. Palavra-chave da reintegração é demissão, demitido. Beleza? De boa? Vamos lá. Olha só. Aproveitamento. O que seria o aproveitamento? Aproveitamento é aquela situação onde o servidor está em disponibilidade. Essa é a palavra-chave. Disponibilidade. Disponibilidade. Professor, o que seria essa disponibilidade? Acontece algumas vezes que o órgão público ele é extinto. Eu vou trazer um exemplo mais próximo de mim, né? Eu sou servidor de Alagoas, né? Na realidade, eu sou ex-servidor de Alagoas. Atualmente, eu sou reformado, sou militar reformado em Alagoas e sou agente do Corpo de Bombeiros reformado. Então, já trabalhei muito tempo na administração pública alagoana e quando eu entrei, existia um banco aqui em Alagoas chamado de Produban. E esse banco, que era um banco do Estado, era uma sociedade de economia mista aqui do Estado de Alagoas, e ele foi extinto. Só que eu tinha servidores efetivos nesse banco. Então, o que foi que aconteceu? Esses servidores que foram, como é que eu posso dizer, perderam o órgão para o qual trabalhavam, eles ficaram em disponibilidade. Porque se não tem mais o órgão, ele foi extinto. Primeiro se abriu o PDV, né, que era o pedido de demissão voluntária. Quem não aderiu ficou em disponibilidade. Ou seja, ficou como se fosse um banco de reservas, recebendo proporcional ao tempo de serviço, e aguardando um aproveitamento em outro órgão. Olha, percebeu? Ele estava em disponibilidade, aguardando ali um aproveitamento em outro órgão. O que foi que o governo fez? Pegou todos esses servidores e distribuiu dentro dos outros órgãos da administração pública do Estado. Então, essa distribuição é chamada de quê? Aproveitamento. Ou seja, a administração pública aproveitou o servidor que estava em disponibilidade. Fechou? Tranquilo? Reversão é quando o servidor, ele é, eu guardo assim, ó, V de velho.
velho aposentado. Só que esse daqui foi aposentado por invalidez. Né? Invalidez. V de invalidez também, tá vendo? Invalidez. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se o servidor ele sofreu uma lesão em decorrência do serviço, tá ali, beleza. Ele vai ser aposentado por invalidez. Né? A chamada tão conhecida aposentadoria por invalidez. Só que pode acontecer ele melhorar. Pode acontecer que ele melhore. Caso ele melhore, a administração pública não vai ficar pagando o cara em casa de boa, não. Ele vai retornar para a administração pública. Então, o retorno desse servidor para a administração pública, que era aposentado por invalidez, é chamado de reversão. V de invalidez. Sacou? É uma maneira para guardar. Velho aposentado, sacou? Então, é uma maneira para guardar. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui mais uma aqui para você. Olha só. Essa transferência, ela foi considerada inconstitucional, viu? Ela foi considerada inconstitucional. Por quê? Porque era forma de provimento sem devido concurso público. E o STF já decidiu isso, que é vedado no Brasil formas de provimento sem concurso público. Inclusive, na Lei 8.112, que é do Estatuto dos Servidores Federais, a transferência está lá, como considerada inconstitucional. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Porque o que seria a transferência? É você ser de um órgão público e ser transferido para outro órgão público. Eu sou professor do Estado de Pernambuco, eu sou transferido para a Polícia Civil como agente da Polícia Civil. Veja, uma transferência. Eu ocupei um cargo público sem o devido concurso público. Mas veja, marque na alternativa, se por acaso a banca trouxer, são formas de provimento, aí traz uma lá e traz a transferência. Marque a transferência como correta. Ele bota lá qualquer outra e bota transferência ali. Apesar dela ser considerada inconstitucional, tá e permanece no estatuto, na mesma forma que está aí no seu material. Beleza? O que é que eu vou fazer agora no bloco seguinte, né? Antes vamos responder aqui uma questão e no bloco seguinte eu vou trabalhar, vou destrinchar cada uma dessas. Só que você vê, dá para o cara matar super de boa isso aqui. Só com essa dicasinha que está aí na sua tela. Deixa eu mostrar mais uma vez. Então anote essas palavras-chave. Vou mostrar aqui a tela, certo? Mais uma vez para você anotar essas palavras-chave e também anote essa pegadinha da posse, viu? Depois não diga que o tio não avisou, beleza? Olha só, veja aí na tela. Beleza? Então, vamos lá. Olha aí uma questãozinha para você ver como funciona. Ó. De acordo com a lei estadual, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, a reintegração é dessa forma que as bancas fazem. Ó. A investidura do servidor em cargo diverso decorrente da readaptação recomendada por inspeção médica. Isso aqui seria readaptação. O nome desse instituto seria readaptação. Certo? Ato pelo qual, olha agora, o servidor aposentado reingressa no serviço público. Aqui seria o quê? Reversão. Tá vendo? Então você já faz esse exercício aqui. Essa questão já vai dar para fazer um exercício legal, ó. Ato pelo qual o servidor em disponibilidade reingressa no serviço público. Olha a palavra-chave, ó. Disponibilidade. O que foi que aconteceu? Aproveitamento. Aí. A forma de provimento de cargo público decorrente de readmissão do servidor público demitido. Olha aqui, fechou. Reintegração não é a demissão? Olha aqui, ó. Matei. Olha a letra E, ó. A forma de reingresso do servidor público decorrente de decisão judicial transitada e julgado. Sim, decisão é essa. Entendeu? Só a banca colocou isso aqui para tentar confundir você. Mas você viu aqui a respostinha, qual é a correta. Falou em demissão, falou em reintegração. Beleza? Então é nessa vibe aí. E a gente vai fazer o quê? No próximo bloco vamos destrinchar cada uma dessas formas de provimento. Só que agora, você já sabendo, veio que só com um bizuzinho que eu trouxe já dava para matar as questões, eu vou trabalhar isso de uma maneira mais
mais rápida e mais prática, beleza? A gente se vê lá. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!